Bom dia, oitavo ano. Nós estamos aqui hoje para fazermos então a correção da apostila, tá? Das páginas 28 a 35. Me acompanhe então, por favor, começando página 28. Na página 28 temos o número 7. Ele diz: como informado no verbete, o cartoon integra os gêneros textuais do domínio jornalístico. Eles são majoritariamente publicados em veículos de difusão da informação, como jornais, revistas e sites da internet. Isso se confirma com o cartoon lido? Sim, isso se confirma porque ele foi publicado no site Ivo Viu a Uva, tá? Depois, número 8, você tem leia 2 comentários sobre esse texto que foram publicados no site do cartunista. Abaixo, desses 2 comentários, nós temos: a avaliação do cartoon nos 2 comentários é a mesma ou é divergente, ou seja, diferente? Não, é a mesma, tá? Porque ambos dizem que a situação retratada no cartoon é verdade. Na B, ele diz, temos uma frase, para analisar. Nossa, o cartoon é muito bom, é totalmente verdade o que ele retrata. Agora, reescreva o segundo comentário explicitando informações ocultas, ou seja, mostrando essas informações. Faça as alterações necessárias. Bom, poderia ser assim, por exemplo: pior que a verdade, que há pessoas que criticam toda nova ideia. Ótimo cartoon. Sugestão, tá? Qualquer dúvida você pode falar. E na letra C, temos uma questão pessoal, uma visão pessoal. Então, nós vamos passar para a página 29. Página 29, ele começa a trabalhar com charge e diz: leia esta charge. E aí ele disse: onde foi publicada a charge? Você vai sempre olhar essa referência bibliográfica, sempre fica abaixo do texto sendo analisado, sendo cartoon, sendo meme, sendo charge. E aí você consegue saber que foi divulgado no site Comércio do Jaú, tá? Aqui embaixo você tem www.comérciodojaú.com.br, tá bom? Quais são os elementos visuais que compõem a charge? Bom, os elementos visuais, o espaço, seria o cenário aí. Na verdade, você consegue perceber que não é elementos que caracterizam um espaço assim específico, tá? Você percebe, que é um lugar fechado, tem uma infraestrutura precária. Se você olhar atrás aqui, a parede tem uma parte faltando reboco, espera-se que você tenha compreendido que se trata de um hospital. Também tem um elemento, que é a enfermeira aí, que vai te dando uma pista para isso, mais a fala do personagem, de amarelo. Personagens, você tem um homem, que é o paciente, com o pé machucado, e você tem a enfermeira. Depois, qual é a condição social do paciente? Então, você consegue observar que é um tipo de condição, advinda de uma classe social mais baixa, porque ele está descalço, a roupa rasgada, isso tudo você pode citar aí dentro desse contexto, tá bom? Qual é o motivo para ele procurar atendimento médico? E aí você consegue retirar esse trechinho até da própria charge, claro, usando aspas, que ele possui uma lesão igual à do Neymar, tá bom? Vamos à página 30. Na número 12, ele diz: quais recursos gráficos ou são usados na charge para indicar o local da lesão? Você vai observar o seguinte: existem as linhas cinéticas, que são esses 3 tracinhos que estão vindo, demonstrando que vem do dedo do pé, tá? E você também tem essa estrelinha, que vai indicar a dor que ele está sentindo, que é chamado de uma metáfora visual, tá bom? Na 13, ele diz, pergunta na letra A, o que significa a sigla SUS? Muito fácil, Sistema Único de Saúde, que é o Sistema Público de Saúde brasileiro. Se você moleza, não sei porque ele colocou tantas linhas aqui, a gente já sabe que isso acontece.
Na B, essa fala é composta por um período com duas orações relacionadas por uma conjunção. Relembrando, pessoal, quando ele coloca aqui pra gente um período com duas orações, oração é verbo, né? Se você tem uma locução verbal, você conta como uma oração apenas, tá? Não se esqueçam disso. E ele pergunta que fala, né, que tem uma conjunção, que você também já estudou, unindo essas orações. Que conjunção é essa? É o mas. Já na C, ele diz, a conjunção estabelece uma relação de oposição entre tive uma lesão igual do Neymar e uma ideia que está implícita, né? Então, a lesão é igual do Neymar, mas o tratamento que a pessoa, né, o paciente vai receber, não é. E essa informação você interpreta pelo contexto, tá bom? Na 14, ele coloca assim na letra A. Nesse contexto, a que Copa o personagem se refere? É a Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia. Depois ele fala, o verbo recuperar exige um complemento que não está escrito, mas que precisa ser percebido pelo leitor. Que complemento é esse, gente? E reescreva a frase explicitando-o, mostrando. Poderia ficar assim, então. Será que eu consigo me recuperar da lesão no dedo do pé antes da Copa? E na C, ele diz, por que o paciente tem como preocupação se recuperar antes da Copa do Mundo de 2018? Apresente uma hipótese. Olha, se o Neymar, né, se machucou e a previsão era que ele se recuperasse rápido, o paciente também pensou, criou essa expectativa que ele pudesse também se recuperar no mesmo tempo em que o Neymar, ou seja, rapidamente. Na D diz, a quem o paciente dirige sua pergunta? Fica claro que você tem ali duas pessoas conversando, então ele está direcionando a fala à enfermeira. Reescreva a frase deixando claro o interlocutor. Interlocutor, pessoal, é para quem se dirige a fala. Então, você vai usar o vocativo, que é o chamamento, como eu já expliquei para vocês. Então, poderia ser assim, enfermeira, vírgula. Não esqueçam da vírgula, porque denota o vocativo. Será que consigo me recuperar antes da Copa? Depois, página 31, temos um outro trechinho, acho que sim, mas só para a Copa de 2022. O que é possível afirmar sobre as condições em que um homem será atendido e sobre o atendimento recebido por Neymar? Bom, gente, aqui é um momento, né, a Charge sempre faz isso com a gente, de refletir sobre o assunto que está sendo falado. A pitada de humor faz com que a gente ria, né, sobre o contexto, mas sempre pensando sobre a crítica que está sendo abordada ali. Então, a ideia de que como que é diferente o atendimento particular, né, ao que o Neymar foi submetido no contexto, então a previsão de recuperação dele era muito rápida, e as condições de atendimento de saúde pública no Brasil. Então, você observa que eram 4 anos após aquele contexto ali, né? Não era para a Copa de 2018, como ele estava querendo, mas sim para 2022, 4 anos depois. Então, aí você consegue avaliar como o sistema público de saúde brasileiro é precário. É o que está sendo colocado aqui nessa charge. Depois ele diz assim, no 16, a charge é um texto datado. Isso significa dizer que está atrelado ao momento e local específicos. Diferente do cartoon, eu já disse isso para vocês, que o cartoon é atemporal, ele não envelhece. Então ele diz, a que fato amplamente noticiado na época da publicação da charge, ela está relacionada. Então, nesse contexto aqui de 2018, talvez vocês não se lembrassem, talvez pesquisaram, porque senão eles não conseguem compreender. Em 2018, o Neymar machucou o tornozelo e o dedo do pé durante uma partida em fevereiro. E passou por uma cirurgia no início de março do mesmo ano. Tá? Então, remete a esse contexto. E nesse momento, se discutiu muito no Brasil as diferenças, as distinções entre o atendimento, né, na saúde particular e a pública, que gerou essa charge e tantas outras no contexto. A expressão, né, está no 17. Enquanto isso, é usada para indicar um fato simultâneo e contrastante a outro. Acontece ao mesmo tempo e tem uma relação de oposição.
Então, explique completando a frase. Enquanto, né, os brasileiros têm atendimento em condições precárias, poderia ser, essas condições muitas vezes não são igualmente noticiadas. Porque o fato que ocorreu com o Neymar, por ele se tratar de uma personalidade, foi muito divulgado. Mas o paciente que estava com o mesmo problema, né, que ele nessa charge, assim como tantos outros, não ganham essa mesma proporção de divulgação, tá bom? É isso que ele vem criticando aqui também. Complete adequadamente a frase. O efeito de humor na charge é resultante, primeiro, dessa ideia, né, que ele coloca aqui, a enfermeira, fala da enfermeira, de falar que ele vai se recuperar sim, mas que só para a Copa de 2022, ou seja, 4 anos após né, que é o período normal entre Copas, da Copa em que ele estava. Não era para de 2018 como a de Neymar, né, que iria se recuperar para essa de 2018, mas sim para de 2022. Então, a fala crítica está contida principalmente nessa ideia, tá bom? Agora, na 31 ainda, a gente já começa a trabalhar com meme. E ele diz assim, qual é seu principal espaço de divulgação? Gente, sempre redes sociais, tá? Memes são textos multimodais. Que elementos compõem geralmente um meme? Geralmente uma imagem e uma parte verbal, uma parte escrita curta, tá bom? Depois ele diz, é incorreto afirmar que, gabarito C, o principal objetivo do meme é divulgar uma informação. Não, é sempre interagir com os participantes. Depois temos aqui um meme, a única seleção que eu torço é a natural, para ver se diminui o número de idiotas no mundo. E aí no número 22 ele disse assim, diz que é uma pessoa anônima, cuja imagem foi escolhida ao acaso, ou é uma personalidade? É uma personalidade. Explique sua resposta. Se trata de Charles Darwin, tá? O que poderia justificar a imagem ter sido escolhida para o meme? Porque, como ele formulou a teoria, né, da evolução das espécies, a natureza seleciona o mais apto, dentro desse contexto aqui, ele se encaixou muito bem. Atente para a frase que compõe o meme. A quem é atribuída a frase? Ao próprio cientista retratado, Charles Darwin. Supondo que a frase do meme seja uma resposta a um questionamento anterior que está implícito, que pergunta seria essa? Poderia ser, para que seleção de futebol você torce? Estabeleça a relação entre a imagem e o texto verbal. Bom, então você tem a imagem de um cientista que elaborou uma teoria da evolução, né, onde o mais apto, como ele colocou aqui, a natureza seleciona o mais apto, tá? E você tem também a palavra seleção, que pode ser aproveitada dentro desse contexto aqui, com sentido voltado para o futebol também. Já na 33, ele diz, essa oração mistura 2 áreas de atividades bastante diferentes. Quais são? Nós temos a biologia, a teoria da evolução se encaixa na biologia, e o outro aspecto, né, o outro sentido da palavra seleção se encaixa para futebol. Justifique sua resposta. Bom, quando ele diz aqui é a natural, né, a única seleção que eu torço é a natural, remete à teoria da evolução, né? Já quando ele fala, usa expressões como, por exemplo, a ideia da própria palavra de seleção e a palavra torço, remetem à seleção de futebol. De que modo a segunda parte da frase aplica a teoria da seleção natural ao mundo de futebol? Ele diz, para ver se diminui o número de idiotas no mundo. Bom, então aqui a gente poderia pensar que a segunda oração explicita a finalidade da primeira, né? Ou seja, o objetivo. Enquanto esta declara torcida pela seleção natural, a segunda afirma que a finalidade dessa torcida é a esperança de que a seleção natural diminua o número de idiotas no mundo. Muito bem. A linguagem utilizada no meme é informal, geralmente informal. Qual é o tema do meme? Bom, se você consegue observar aqui, interpretar, é a aversão ao futebol. O que é aversão? Não gostar, né, desse tema, desse assunto. Como existem algumas pessoas no Brasil
que não gostam de futebol, tá bom? Depois, leia este outro meme e responda as questões 25 a 31. Se eu for seu crush, avise. Sou lerda. O meme é um texto multissemiótico, assim como o cartoon e a charge. Quais são as linguagens que compõem o meme? Você tem a parte verbal, né? Se eu for seu crush, avise. Sou lerda. E você tem aqui a parte não verbal, ou você pode chamar de visual também, um homem e uma mulher, né? É uma reprodução de uma pintura. Mas nós não temos aqui a identificação nem do pintor, né? Nem o nome da pintura e tal. Descreva a imagem. Você tem um casal jovem, né? Sentado aí à beira-mar, com trajes da antiguidade, tá? Aparentemente não estão conversando nada, um não está falando nada para o outro. Virando na página 34. Sobre o texto verbal, se eu for seu crush, avise, sou lerda, responda as questões. O texto do meme expressa a voz do rapaz ou da moça. Justifique sua resposta. Nesse contexto aqui, é da moça. Porque logo abaixo você consegue perceber, né, o adjetivo lerda, flexionado no feminino, tá bom? Qual é a relação de sentido que se estabelece entre a primeira parte do enunciado e a segunda? De uma explicação. Reescreva o enunciado unindo as duas partes. Com o sinal de pontuação poderia ficar assim. Se eu for seu crush, vírgula, avise, 2 pontos. Sou lerda, ponto final. E usando a conjunção, se eu for seu crush, vírgula, avise porque sou lerda. Esse porquê, pessoal, é junto e sem acento. Descreva a disposição do texto do meme. Gente, geralmente é a mesma estrutura para todos os memes, né? Na parte de cima, no alto, né, eu tenho, se eu for seu crush, avise, e ao pé da imagem, o final, né, sou lerda. De que forma essa disposição contribui para criar humor no texto? Sempre, gente, procurando quebrar a expectativa. Você tem uma frase inicial, você tem a imagem e depois aquela frase final quebrando a sua expectativa. Cria uma atmosfera, uma ideia e no fim ela quebra essa expectativa para produzir o humor. Sobre a palavra crush, responda. Qual é seu significado? Né? Uma gíria em inglês, com certeza todo mundo já conhece, né? Já ouviu falar. E significa por quem você está interessado, apaixonado, né? Gostando de alguma forma. É um estrangeirismo que a gente já viu também na unidade passada. Uma palavra que vem de outra língua, mas já foi incorporada à nossa língua, a língua portuguesa. Ela é característica da linguagem formal ou informal? Claro que é informal, né, gente? Se tratando de uma gíria, é informal. Por qual grupo social essa palavra é principalmente usada? Jovens, claro. Adolescentes ele não colocou aqui, mas entraria no caso. Observe a época a que pertencem as pessoas retratadas. É esperado que a moça utilize esse vocabulário? Não. A gente viu que eles, na verdade, os personagens, estão com trajes da antiguidade. Então, há uma quebra também de expectativa, porque você tem personagens com roupas antigas, né, de outra época, e você tem uma fala bem atual. Então, essa quebra de expectativa também ajuda a produzir o humor nesse contexto. E na página 35, já finalizando, o número 31, eu mandei para vocês um meme, né, que trabalha com a Mona Lisa ao fundo e na parte de cima e diz assim, gente, não se preocupa, eu juro que tenho rinite, não é coronavírus. Bem atual esse meme, né? Então ele disse assim, no meme lido, o texto verbal é constituído por uma frase. Na verdade, esse que eu mandei para vocês aqui são de 2 frases, né? Isso é comum ou incomum em se tratando de memes? É bem comum, né? 1 ou 2 frases, mas que sejam bem curtas. A disposição do texto, posição do texto verbal no meme lido é comum ou incomum? Explique sua resposta. Na verdade, deveria ter sido um ponto de interrogação aqui. É comum, né? Sempre ter um texto verbal curto, como eu disse anteriormente, na parte superior, né, de cima do meme, a imagem completando aquela ideia, texto visual, e embaixo uma parte verbal aí, quebrando essa expectativa. Quanto ao uso de sinal de pontuação ao final do texto, o que se verifica, né?
Aqui nós temos o ponto de exclamação. Então, o ponto de exclamação, ele sempre trabalha aí como ele colocou aqui, ó. Aqui nesse contexto, ele, gente, não se preocupe, eu juro que tenho rinite. Não é coronavírus. É para você não se espantar, né? Um espanto é uma admiração, né? Daquele contexto. Até mesmo que a gente retoma a ideia de que uma pessoa que espirra hoje perto da gente, o próximo, né? A gente já cria aquela expectativa ali se pode ser ou não esse vírus que nos ronda nesse momento, tá bom? Gente, espero que vocês tenham corrigido tudo direitinho aí, dando os acertos na apostila. E mesmo depois dessa correção, se você ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Beijos!